bem? Beleza? Ok, boa noite a todos. Bom rever os irmãos novamente, depois de 2 meses praticamente de férias, né? Então nós vamos retornar ao nosso estudo. Na verdade, nós já começamos semana passada a falarmos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje eu convido você para que abra Filipenses capítulo 1. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo. Então deixe sua Bíblia aberta aí, Filipenses capítulo 1. Eu espero que você tenha lido Filipenses nesse período, né? Então, se você não leu, então a partir de hoje você leia Filipenses. É uma carta pequena, uma carta simples. Então tem apenas 4 capítulos. Em uma sentada você consegue ler aí Filipenses tranquilo e calmo, sem nenhum esforço, sem nenhuma correria. Então vamos lá, Filipenses no capítulo 1. Semana passada eu dei uma pequena introdução histórica da carta de Filipenses. Então, só para darmos uma pequena recordada, Filipenses tem esse nome, a cidade de Filipos tem esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande, Filipe II, que conquistou essa cidade. E ela chamava Crêmides, ou Cremides, que significa lugar das fontes. Havia fontes de água ali. E na cidade de Cremides, ou de Filipos, havia ali uma mina de ouro. E Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, ele descobriu aquilo ali e aquilo lhe ajudou a enriquecer o seu poder bélico, o seu poder armamentista. Então o pai de Alexandre o Grande, Filipe II, conquista e toma aquela cidade e põe o nome dele na cidade de Filipos. Por isso que tem o nome de Filipos ou Filipenses, por causa do pai de Alexandre o Grande. Filipenses era uma cidade muito importante. Era uma cidade que tinha uma expressão, principalmente financeira, na época do Novo Testamento e também do Velho Testamento. Mas ela foi palco 42 anos antes de Cristo, no ano 42, 43 antes de Cristo. A cidade de Filipenses, ela foi palco de uma grande guerra civil, a única guerra civil que aconteceu no Império Romano, que foi quando Júlio César foi assassinado por Caio Cássio e por Brutus. Quando Júlio César foi assassinado, Caio Cássio e Brutus fugiram para Filipenses. Aí Marco Antônio quis vingar a morte de Júlio César. Então, aos redores de Filipos, da cidade de Filipos, houve ali a única guerra civil que aconteceu no Império Romano para vingarem a morte de Júlio César. A cidade de Filipenses, ela produzia uma cor púrpura, que era uma cor que somente quem tinha dinheiro que poderia ter a cor púrpura, que não tinha como fazer a não ser quem possuía muito dinheiro. Júlio César, quando quis demonstrar o seu ímpeto de vaidade, a sua vaidade, quando ele quis demonstrar o seu poder, ele mandou fazer 2 capas para ele, uma capa de ouro e uma capa de cor púrpura. Por isso que você vê naqueles filmes, os imperadores, os senadores do Império Romano, eles usavam muito a cor púrpura, porque era demonstração de poder financeiro. E na cidade de Filipos, o livro de Atos nos conta a história que existia uma mulher ali, chamada Lídia, que era uma mulher rica, e ela era vendedora de cor púrpura. Essa informação para nós pode passar desapercebida, porque às vezes é só uma informação histórica, mas é o contexto na qual Paulo estava inserido. Então Paulo chega ali e Paulo inaugura uma igreja para alguns judeus que ali estavam e não judeus, e essa igreja se torna uma igreja significativa, uma igreja relevante. Esta carta aqui, ela foi escrita, nós não sabemos onde Paulo estava que ele escreveu essa carta. Outros talvez fossem em Éfeso, talvez não fosse, mas ele estava preso, e ao estar preso ele estava condenado, e o imperador na época era o imperador Nero. Então ele estava preso, estava prestes a ser decapitado, degolado. Aí então ele escreve, mas não se sabe onde ele estava, qual prisão em que ele estava, mas ele estava preso. Ele escreve então aos Filipenses, e aqui ele põe muita coisa significativa para os cristãos. Ele divide a carta em 4 capítulos. Ele não, porque ela não foi dividida em 4 capítulos. Quem dividiu em capítulos, a Bíblia só foi dividida em capítulos lá no século XIII, depois no século XV, no século XVI, que ela foi dividida em capítulos e versículos. Ela não tinha essa divisão de capítulos. Mas quando Paulo escreve aqui, nos capítulos que nós temos então dentro dessa divisão, Paulo então faz uma divisão de Cristo. Vou usar uma expressão popular, ele desenha 4 perfis do caráter de Cristo nesta epístola. Por exemplo, no capítulo 1, que é o nosso capítulo,
No capítulo 1 ele fala da vida, ele diz o viver é Cristo. Ele diz que o viver é Cristo Jesus. Para mim o viver é Cristo. No capítulo 2 ele fala para nós e para a igreja na qual ele referiu essa carta, ele direcionou essa carta, ele fala da humildade, ele diz, olha, imitai a humildade de Cristo Jesus. No capítulo 3 ele fala que Deus transforma o nosso corpo corrupto em um corpo transformado, um corpo puro, santo. E no capítulo 4 ele usa aquela expressão, ele diz que Deus é a força dele, e ele usa aquela expressão que infelizmente só serve para colocar em carro, né? Parece que só serve para colocar atrás do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa frase foi dita dentro de um contexto, então ela não é para você tirar ali e colar no carro, na parede da sua casa, não é nada disso. Então ele usa essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Outra coisa que eu também enfatizei bastante na última aula é que esta carta, ela traz uma proposta de mudança. Ela tem o poder de nos mudar como pessoas, de nos melhorar como seres humanos. Ela pode nos melhorar como seres humanos. Ela pode nos tornar melhor. E o ser humano sempre está em busca de melhoras. O ser humano sempre está em busca de uma melhora. Hoje se fala muito em melhora financeira. Hoje se fala muito em melhora social. Nós queremos melhoras. Mas quando nós procuramos uma melhora pessoal, uma melhora existencial, você tem que ler a carta de Paulo aos Filipenses. Porque tem aqui uma proposta, não é uma metodologia. Porque as pessoas querem metodologia. Elas querem um método, elas querem um programa, elas querem alguma coisa para que as mude. Mas Paulo não apresenta um cronograma, Paulo não apresenta um método. Paulo apresenta um fato. E esse fato ele só é possível na pessoa de Cristo Jesus. Então é uma proposta de mudança, ela nos melhora. A Filipenses ela pode nos melhorar como pessoas, ela pode nos melhorar como indivíduos, como seres humanos. Isso é muito bom, porque isso é uma luz, isso é uma referência, quando nós conseguimos mudar e evoluir. Muitas filosofias, muitos argumentos religiosos tentam melhorar o ser humano, evoluir o ser humano. Por exemplo, na ciência tem a teoria da evolução, que o ser humano ele evolui, saiu do macaco, etc. e tal, evoluiu no ser humano. Se é verdade ou não, é uma outra questão, é uma outra discussão, que não é o momento aqui agora. Na religião, por exemplo, no espiritismo, diz que o ser humano vai evoluindo. A cada vez que ele vem e reencarna, ele está evoluindo. No budismo, o budismo diz que existe o nirvana, que você chega então, você vai evoluindo, e você chega então no nirvana, que é o ápice da evolução. Então você se torna um Buda, né, que não é o nome do Siddhartha Gautama, é um estado de elevação espiritual que a pessoa chega e se torna um Buda, que ele chegou no nirvana. Então a ciência, a filosofia, a religião, tudo promove e tenta trazer um certo tipo de evolução para o ser humano. Filipenses não é diferente. Filipenses traz uma proposta de evolução. E semana passada nós vimos alguns versículos no capítulo 1, que nós vamos ver de novo e vamos dar continuidade, ok? Então vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 9, foi onde nós falamos semana passada. E Paulo disse assim, também, né, Filipenses capítulo 1, versículo 9, e também faço esta oração. Eu falei muito sobre isso semana passada, não vou ficar aqui sendo repetitivo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Eu falei sobre isso semana passada, que é a oração que poucos fazem, é a oração que poucos querem fazer. Também faça essa oração para que o vosso amor aumente. Uma igreja equilibrada é uma igreja, quais são os sinais, quais são as evidências visíveis de uma igreja equilibrada, de um povo que realmente foi visitado pelo Espírito Santo. Ao longo da história se classificou e caracterizou uma igreja avivada pelos dons. Né? Igreja, então, minha igreja é uma igreja avivada, lá tem dons, lá tem isso, tem cura, tem profecia, etc. e tal. Isso é classificado como sendo uma igreja avivada. Quando nós lemos Filipenses, Paulo não vai por esse caminho, ele não trilha esse caminho. Paulo diz, olha, eu faço essa oração para que o amor de vocês aumente de uns para com os outros, aumente mais e mais. Então esta é uma evidência de uma igreja equilibrada, de uma igreja onde as pessoas
Elas são amantes, no sentido de amarem as pessoas, e elas são amadas. Existe a reciprocidade. Então, é uma igreja equilibrada, onde as pessoas não têm medo de amar. Porque amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Eu expliquei isso semana passada. Porque Jesus nunca falou, eu te amo, ficava falando, eu te amo. Jesus te ama. Não tem esse argumento, não tem essa linguagem no Novo Testamento. Mas Jesus, ele é amor. Ele é amor. Então, amor é uma decisão. Eu expliquei isso semana passada. Também falei sobre aquela questão que o amor produz o que? Conhecimento, para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Conhecimento do quê? É impossível amar e não ter conhecimento. Conhecer as pessoas, conhecer a si próprio, fazer uma leitura da sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós precisamos fazer uma leitura da sociedade na qual nós estamos inseridos, fazer uma leitura de pessoas, de comportamento. Então, isso é amor. Amor produz conhecimento, produz evolução, mas também conhecimento espiritual. Citei o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E esse é um vaticínio duro. Você acha que Deus gosta de dar esse vaticínio? O meu povo está sendo destruído? Para Deus falar isso, isso dói em Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E em plena percepção. Mas no versículo 10, dentro da linha na qual Paulo está falando, da oração, ele diz: faça essa oração para que o amor de vocês aumente mais e mais, para que cresça o conhecimento e percepção. Mas ele continua nessa linha e no versículo 10 ele diz: para aprovardes coisas excelentes, ainda dentro do plano da oração. É a mudança proposta por Paulo aqui nesta carta. Para aprovardes, para vocês aprovardes coisas excelentes e serdes sinceros. Para aprovardes coisas excelentes e serdes sinceros. Religião, no sentido pejorativo, produz falsidade. Mas comunhão com Cristo produz sinceridade. Houve um momento em que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que a proposta apresentada por Paulo nesta carta ela é muito radical. Não no sentido de radicalismo, mas no sentido de radicalidade. Então, não é o extremo, mas é uma atitude de radicalidade. Ela produz radicalidade. Ela corta lá onde precisa ser cortado e ela tem que produzir sinceridade. Essa expressão aqui no grego, para ser de sinceros, essa expressão aqui na língua original, ela era usada quando um objeto era avaliado pela luz do sol. Pela luz do sol. E existem alguns elementos que só aparecem de acordo com a luz do sol. Por exemplo, o arco-íris. Lembra quando Isaac Newton disse isso, quando a gente estuda física, que Isaac Newton usou a expressão prisma. O que é prisma? Que é aquela questão do triângulo, a luz do sol ela é branca, ela passa pelo prisma, ela sofre a refração, e a luz branca é dividida em 7 partes, que é chamada as sete cores do arco-íris. Isso é chamado de prisma, que é quando a luz branca do sol passa, sofre a refração e é dividida em 7 partes, aí aparecem as 7 cores do arco-íris. Deixa eu ver se eu lembro quais são: laranja, vermelho, amarelo, verde, que mais? Anil e violeta. Aê, palmas para mim. Que isso. Então são as 7 cores. A vermelha é a mais fácil de aparecer. A violeta, por isso que é a última, é a mais complicada. Mas quando sofre a refração no prisma, aí então você tem as 7 cores do arco-íris. Isso é o quê? Isso na física é uma coisa que só aparece com a luz do sol. E Paulo está dizendo: olha, como alguns objetos que só conseguem ser identificados com a luz do sol, vocês têm que serem sinceros diante de Deus. Deus não quer nada menos do que isso. Deus não quer.
Deus não quer nada menos do que isso. Na mitologia grega, na ignorância, no romantismo grego, quando o arco-íris aparecia, eles acreditavam que a deusa Íris passava, e ao passar ela deixava um rastro colorido, porque ela vinha trazer notícias lá do Olimpo, e Zeus tinha recado para dar para os homens. Então, ao passar, ela deixava um rastro colorido, os homens prestavam atenção e ela poderia então dar uma mensagem. Na física, não. A física nós sabemos que é quando a luz do sol bate no vapor que está lá em cima, após uma chuva, em gotas, então dá a refração, que é o prisma, e dá a luz, as 7 cores do arco-íris. Por isso que nós vemos essa questão da refração, que só pode aparecer com a luz do sol. E Paulo está dizendo para serdes sinceros, para serem transparentes, para serem genuínos. Lá em 1º livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 17, se eu não me engano, Davi faz uma oração extensa. E lá no versículo 17, Davi diz assim: Deus, o Senhor sonda os corações. Preste atenção. Deus, o Senhor sonda os corações, e da sinceridade te agradas. Nós queremos agradar a Deus, só que nós queremos agradar a Deus religiosamente falando. E Deus não é agradado de modo religioso, religiosamente não. Nós queremos agradar a Deus com voto, com sacrifício, com pulos, com não sei o que lá mais, né? Não se agrada a Deus assim. Davi disse: Deus, o Senhor sonda. O que é sondar? É passar uma sonda. É como o prisma, a refração. A luz passa e divide ali as cores e dá uma questão genuína. O Senhor sonda, o Senhor passeia pelo coração. Quem pode passear no coração humano é Deus. Quando eu digo coração, não é o órgão que bombeia sangue para o corpo, não, gente. Não é isso. Ele está falando do íntimo. É uma linguagem, num certo sentido, é uma linguagem pobre, que no Velho Testamento a linguagem era muito pobre. Então, para expressar um sentimento, usavam-se órgãos, que é chamado de antropomorfismo, é quando se dá formas humanas, principalmente em Deus. Deus tem forma humana, matéria? Não. Mas nós vemos isso no Velho Testamento usando figura de linguagem, que é chamado de antropomorfismo. As tuas mãos me pegaram, os teus olhos me veem, Deus tem asa, as suas penas. Fala que Deus tem asa, então Deus tem pena? É lógico que não. Deus não é galinha. Mas é uma figura de linguagem, é um antropomorfismo. Figura de linguagem. Agora, quem é que pode sondar o coração humano? É Deus. É Deus quem consegue passear dentro do ser humano, dentro de nós, e nos conhecer. É só Deus. Nem a filosofia, nem a psicologia, nem a metafísica, nem a física, nem a ciência, nada consegue entender o coração humano. Nós estamos tentando entender o ser humano. O que leva uma pessoa a fazer o que faz? Nós não conseguimos entender. Por exemplo, na última segunda-feira, nós vimos ali a morte do jornalista, o Ricardo Boechat, não foi? Vocês viram aquela imagem da Leilane, aquela menina que quando pegou fogo no caminhão, ela tentou arrancar ali, ela subiu ali, ela foi no ímpeto e ela tentou arrancar a porta para tirar o motorista lá de dentro? A atitude dela foi bonita, não foi? Mas o que mais me impressiona é lógico que a gente tem que ovacionar essa mulher, a chamada Leiliane. Acho que é isso mesmo. Temos que bater palma, tal, dar uma medalha para ela. Mas o que me impressiona também na imagem é que tem 2 rapazes atrás dela com o celular filmando. O cara estava pegando fogo e o cara filmando. Tranquilo. Despreocupado. Vocês lembram uma vez que apareceu uma imagem há muitos anos atrás, não tinha nem internet, mas apareceu essa imagem na televisão de um cadáver numa praia aqui no Brasil, e o povo vendo o cadáver, tirando uma foto para mostrar a praia, o lugar bonito, e não se importava com o cadáver, ninguém chamou o bombeiro. Estava o cara morto lá. E o povo tirando foto. E o cadáver estendido lá. O presunto lá. E o povo insensível. O que leva o ser humano a fazer um negócio desse? Você tão frio, né? Não, insensível. Agora, Deus conhece o coração humano. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: olha, eu faço essa oração. Essa oração é uma oração muito madura. Não é para menino. É para crentes consistentes, com convertidos consistentes, com começo, meio e fim. São pessoas que sabem para que vieram ao mundo.
São pessoas que sabem para que vieram ao mundo, não estão no mundo a passeio, que acham que o mundo para quando elas sentam, o mundo para esperando elas sentarem. Não, elas sabem o que estão fazendo aqui. Então Paulo diz, olha, eu faço essa oração. Eu faço essa oração. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala de uma coisa muito significativa e que exige atenção, e que nós vamos chegar lá e nós vamos tentar explorar o máximo possível desta afirmação. Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação. É a única vez que Paulo usa esta expressão. Desenvolvei a vossa salvação. O que significa desenvolver a salvação? Como é que a gente sabe que a gente é salvo? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu irei no céu. Amém. Glória a Deus. Continue com essa certeza. Mas é só isso? Vamos nivelar somente por esse viés? Não. Como que eu sei então, como que sabemos qual é o critério avaliativo para sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida? Não estou botando pressão, não. Só estamos discutindo o fato. Estou botando pressão em ninguém, não. Pelo amor de Deus, não entenda isso como pressão. Nós estamos argumentando. É só um argumento. Nós estamos discutindo. Como então eu vou usar esse critério para dizer, não, eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida? Quando esta oração ela passa a ter reflexo no meu comportamento. Essa oração de Paulo aqui. Eu oro para que o amor de vocês aumente. Então, como então que essa garantia? É porque eu virei crente? Pelo amor de Deus, não pensa um negócio desse. Não, porque agora eu virei crente. Tenho carteirinha de membro. É por isso? Não. É porque o amor de vocês vai aumentando mais e mais. Isso é desenvolver a salvação. É o que Paulo diz aí, está escrito em Filipenses capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação. Eu acho que é o capítulo 2 mesmo, estou citando o capítulo 2, mas às vezes eu estou falando coisa errada aqui. Não é isso? Mas eu acho que é o capítulo 2. Se não for, os irmãos me perdoem. Mas Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. E como que eu desenvolvo a salvação? Quando o amor, eu estou disposto para que o amor em mim cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Mas também quando eu tenho a coragem de ser sincero diante de Deus. Eu acho que foi Davi que disse, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau, tenebroso. Não tem uma expressão de Davi assim? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim. Você acha que Deus ia achar alguma coisa de bom no coração de Davi? É lógico que não. Essa oração, mas é alguém que teve coragem, sinceridade, disse, olha, sonda-me, pode sondar. Boa coisa eu sei que o Senhor não vai achar. Boa coisa eu sei que o Senhor não vai achar, mas me sonda. Isso é um cabra macho. Vai achar sinceridade. Vai achar, sonda-me e vê se há em mim um coração bom, um coração ruim, mas sonda-me, o Senhor não vai achar nada que preste, porque nada presta fora de Deus, mas sonda-me. Por isso que ele diz lá em Crônicas, o Senhor sonda os corações. Talvez foi depois dele dizer isso. O Senhor sonda os corações e da sinceridade te agradas. E da sinceridade te agradas. Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo, humanamente falando, Timóteo, ele era a última pessoa a ser escolhida para ficar no lugar do apóstolo Paulo. Timóteo era, humanamente falando, era a última pessoa que eu escolheria para ficar no lugar do apóstolo Paulo. Ele era tímido, era doente, era vergonhoso, era novo, não tinha experiência nenhuma, ele era chorão. Paulo sempre diz, lembrando das tuas lágrimas, lembrar das tuas lágrimas, toma água misturada com vinho por causa das tuas frequentes, está no plural lá, toma água misturada com vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Era uma pessoa que você batia a palma assim, ele já tremia, todo mundo ficava tremendo de medo. Humanamente falando, ele era improvável, ele era impossível, não tinha era nem beira, Timóteo. Mas Paulo diz a Timóteo,
lembrado da tua fé sem fingimento. Está lá em Timóteo, não sei se é no capítulo 1 da primeira ou da segunda carta, mas está lá, lembrado da tua fé sem fingimento. Humanamente falando, ele não servia de base, ele não era líder, ele não era referência, mas Paulo viu algo nele que os homens normais não veriam, mas ele diz, lembrado da tua fé sem fingimento. Timóteo, ele era sincero, mesmo sendo limitado fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente, mas ele tinha uma fé sincera. E nós achamos que falar com Deus, estarmos diante de Deus, é ficar, ó Deus, Augusto, Imaculado, ó Jesus, tu és bom. Você acha que isso é falar com Deus? Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz, olha, eu que era insolente, pecador e blasfemo. Eu era blasfemo. Mas Paulo era sincero com Deus. Quando Paulo cai do cavalo lá, não diz que ele caiu do cavalo, é uma dedução teológica. Mas quando Jesus fala com Paulo, que Paulo ficou cego lá 3 dias, lá, alguns dias cego, Jesus falou assim para ele assim, sou eu que falo contigo, agora é comigo. A quem você quer matar, quem você quer pegar, sou eu. Porque Paulo fazia aquilo com sinceridade. A perseguição que Paulo fazia a Cristo era uma perseguição sincera. Não era mas era sincera. E Paulo era sincero. E o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda o ser humano. E Paulo diz, e para serdes sincero. Deus é luz, não é? Vamos parafrasear aqui. Se a luz dele passar por nós, vai haver refração? Vamos ver cores que ao passar é lógico, porque ele é luz. Na tua luz veremos a luz. É o que diz os Salmos. Na tua luz veremos a luz. Como é que é possível ver luz na luz? Paulo estava durante o dia andando e apareceu uma luz. Mas como que isso é possível? Fisicamente, talvez não. Como que pode haver mudança em nós? É a pergunta que não quer calar. Como que eu posso ser uma pessoa diferente? Quando nós chegamos para Deus e diz, sonda-me, ó Deus. Mas, quando a luz de Deus passa por nós, há a refração, há essa mudança de composição. Por isso que ele diz, para serdes sinceros. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ora, a confissão de pecado não é para chegar para falar para Deus assim, Deus, eu fiz isso de errado. Você acha que Deus não sabe o que você fez e faz de errado? Não é ficar contando para Deus, eu faço isso de errado. Isso não é confissão de pecados. Na confissão podemos até fazer isso. Mas confissão de pecados é quando nós chegamos para Deus e dizemos, Deus, eu sou pecador. Mesmo que você faça como uma mulher, que eu não me lembro o nome, eu só lembro do fato. Mas o fato é um fato, beleza. Uma mulher uma vez ficou 14 anos sem sair de casa. 14 anos sem sair de casa. Ela ficou trancada literalmente 14 anos dentro de casa. E ela não saiu. Ela é tão pecadora quanto eu e quanto você. Mesmo ela não tendo saído de casa, mesmo que era o que alguns homens lá atrás, quando nasceu o mosteiro, porque eles achavam que a igreja estava tendo muito oba-oba, estava tendo muita facilidade. E nasceu os monges, apareceram, foram para cavernas. Os ermitões que foram ali achavam que ficando dentro de caverna eles iriam ser mais purificados, ser santificados. Não vou comer isso, não vou beber aquilo. A religião ensina isso. Mas isso eu não vou comer, isso eu não vou beber, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou me consagrar.
Nós não conseguimos nos consagrar, por favor. Nós não conseguimos nos consagrar. Nós a quem somos consagrados pelos méritos de Cristo Jesus. Ele diz para seres sincero. Eis-me aqui. É bonito como argumenta essa citação, mas é o que Isaías disse. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Parece que a gente só usa essa expressão para pregação de evangelismo, né? De missões. Parece que só serve, a gente pega alguns textos da Bíblia, parece que só serve para evangelizar. Alguns textos só servem para casamento, missões, formatura. A gente foi parcionando a Bíblia, né? Não, esse texto aqui é para formatura. Eu ganhei uma Bíblia uma vez que tinha isso, né? Textos para formatura, textos para batismo, textos para casamento, texto para velório, texto para dor de barriga, texto para não sei. A gente acha que a Bíblia serve para isso. A gente acha que a Bíblia serve para isso. Ela não serve para isso. A Bíblia serve para mostrar quem somos. Nós somos seres humanos. Agora, eu não entendo, nós não conseguimos entender, mas Deus gosta de nós. Não dá para entender. Deus gosta de nós. Deus gosta de você. Deus gosta de mim. Deus gosta de nós. Deus gosta. Deus se relaciona com gente. Deus não abençoa objeto. Teve uma moda uma vez que você comprava um carro e chamava a gente para ficar abençoando o carro. Deus abençoa o carro, ungiu o carro com óleo, a bicicleta, a moto, etc. Deus não abençoa objetos, pelo amor de Deus. Deus abençoa gente. Deus abençoa pessoas. Deus abençoa pessoas. É você. Agora, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Ter medo do diabo, não precisamos. Eu lembro uma vez que nós fomos orar numa casa com um rapaz que estava. Éramos 3 pessoas, eu mais duas irmãs. Nós fomos orar numa casa. Fomos orar com uma pessoa que estava literalmente possuída, endemoniada. E me deu um medo. Eu nunca tinha visto um trem daquilo. Me deu um medo. E eu fiquei com as pernas bamba. Não, quem falar que não fica com medo, pelo amor de Deus, não minta. Dá medo. Dá medo. E o trem estava o pau quebrando lá e o negócio pegando. E eu falei, Jesus. E eu lembrei do pastor na época. Cadê o pastor? E nessa hora não tinha celular para você ligar pro elemento, né? Vamos nós mesmos. Eu fui falar para as irmãs. Falei, fulana, vamos comigo, fulana. Quando eu olho do lado, não tinha ninguém. Olhei lá fora, elas estavam lá no meio da rua, do outro lado, velho. Correram. Dá medo. Só ficou você. Estava igual Elias lá no Velho Testamento, só sobrou eu. Só ficou eu. Igual Elias lá, quando falou com Deus, só sobrou eu. Nós não temos. Se Satanás nos dá medo, imagina Deus. Mas na cruz nós temos a liberdade de nos aproximarmos. Por isso que diz, o véu foi rasgado, não tem mais limitação. Não tem mais obstáculo. Não tem. Porque em Cristo Jesus é permitido. É o que Lutero, era a birra de Lutero na época dele. Era a birra de Lutero, do mediador. Aquela questão que ele bateu muito nessa tecla da questão do mediador. Porque a igreja, ela era a mediadora entre Deus e os homens. Quer falar com Deus? Venha para a igreja. É o pontífice. Era o sumo pontífice. O pontífice, a ponte, a palavra pontífice é ponte. O pontífice. Aí Lutero disse, não, peraí. Tem um trem errado nisso aí, ué. Se fosse mineiro, né? Uai, tem um trem errado nisso aí, ué. Tá certo assim não. Não existe um mediador entre Deus e os homens além de Cristo Jesus. Aí começou, nasceu as 95 teses, nasceu a reforma, nasceu dali, desse entendimento de Lutero, dizendo, olha, Lutero uma vez pegou um chicote, bateu, gente. Porque Lutero tinha um conflito. Lutero tinha um conflito. Ele bateu nele muito uma época. Ele foi lá em Jerusalém, subiu as escadas e diz que ele subia, cada escada ele rezava, ele orava, ele falava com Deus e ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. Até que um dia ele leu Romanos, o justo
viverá pela fé. O leque abriu. O leque mental dele abriu. O justo viverá pela fé. Aí Lutero diz, mas peraí, então não existe um mediador entre nós. Não é a religião, não é a igreja, não é a teologia, não é a doutrina, é Cristo. E em Cristo a porta está aberta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. A porta está aberta. Porque Deus nos chama para sermos quem somos. Não precisamos ter medo de Deus. Deus sabe quem somos melhor do que a gente mesmo. Não há nada que contemos para Deus que Ele não saiba. Você vai contar para Deus e fala, gente, você está me contando uma história que eu te conheço. No ventre eu te conheci. Não é o que diz lá? No ventre eu te conheci. Eu sei quem você é. Mas vamos voltar para Filipenses. Pois não. Ainda em forma. Mas vamos lá. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros. E o que mais? Inculpáveis. E inculpáveis. Sem culpa. Gente, na psicologia, na psicanálise, boa parte, eu vou usar aqui, eu vou usar como expressão, não estou dizendo que seja, mas cada caso é um caso, mas vou usar aqui apenas a título de informação ou de exemplo. 90 e poucos % de pessoas que vão na psicologia e na psicanálise, a culpa está lá. A culpa, ele é um sentimento destrutivo, autodestrutivo. É uma bomba que cai dentro da pele. A culpa é um negócio, desculpa a expressão, mas é uma coisa desgraçada no ser humano que chama-se culpa. Por causa da culpa, Pedro tentou arrastar uma rede com 153 grandes peixes. Ele tentou arrastar por causa da culpa. A culpa fez Judas se suicidar. A culpa é um problema. Quando você vai ouvir o paciente ali, que ele chega e você vai consultar com um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, ele vai tentar identificar a culpa ali. É impressionante. A culpa, ela vem e vai ganhando espaço. É uma sombra que vai ganhando espaço, tem tentáculos e vai abraçando e vai te possuindo. E vai te envolvendo e a possui. E ela é um fenômeno interessante, no sentido pejorativo. Toda pessoa abusada, as pessoas com quem eu já conversei, tanto como na área da psicanálise, como pastor, todas as pessoas abusadas, sexualmente falando, abusadas, elas têm culpa. Elas acham que foram culpadas de sofrerem aquilo. É um fato. É um fato. Elas acham que são culpadas. Eu tive culpa. Mas o que você fez? Eu não sei. Mas elas se sentem culpadas. A culpa é um problema. Por isso que eu disse que Filipenses tem uma proposta de mudança. Nós somos culpados porque as coisas não dão certo. A gente se culpa, a gente culpa outros. Isso é uma característica do ser humano. Transferência, chamada na psicologia de transferência. Por isso que uma pessoa sincera na psicologia é fácil de tratar. Porque ele não põe culpa em ninguém. Não faz como Adão, a mulher que o Senhor me deu. Ela nasceu lá. Lá no livro de Gênesis, a mulher que o Senhor me deu, a mulher disse a serpente, essa transferência, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é de Deus. A mulher que o Senhor me deu. Não é isso? A mulher que o Senhor me deu. O Senhor tem culpa nisso. O Senhor tem participação nisso. A culpa não é minha, a culpa é sua. A culpa é sua. É muito sério. Lembra quando Davi fez o censo? Que Satanás foi lá e buzinou no ouvido de Davi? Diz a Bíblia, no Velho Testamento, que Davi estava lá e olhando para o povo, e Satanás foi lá e sussurrou no ouvido de Davi. Por que você não faz o censo? Conta. Levanta aí, faz um levantamento do povo.
E Davi fez. É errado fazer o censo? Era errado? Não. Mas Deus não queria. O problema não era esse, o problema era que ele fez a coisa certa pela boca de Satanás, pelo caminho errado. Às vezes a gente sofre por fazermos a coisa certa, mas pela escolha errada, pelo caminho errado. E diz a Bíblia que Deus ficou irado com Davi, chegou, ataca e matou muita gente. E Davi chegou diante de Deus com sinceridade. Ele não disse que foi Satanás. Davi chegou diante de Deus e disse: se o Senhor tem que matar alguém, sou eu, porque eu fiz o censo. Se o Senhor tem que punir alguém, sou eu, porque fui eu quem fiz o censo. Fui eu. Isso é sinceridade. Davi tinha extremos. Ele era moleque, ele era sem vergonha em alguns momentos, mas ele tinha lá um negócio que só Deus viu, que era o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha sinceridade. Por isso que ele diz em Crônicas, já maduro, um homem experiente, ele diz: o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda. Eu sei que eu sou culpado, mas da sinceridade te agradas. Aí vem Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E para apresentardes inculpáveis diante de Deus. Religião, teve um pastor batista que disse isso, eu esqueci o nome dele, que a religião usa 3 coisas para fisgar o homem: culpa, medo e ganância. Culpa, medo e ganância. São as 3 iscas que se usam hoje para puxar pessoas. Culpa: se você não der, Deus vai te castigar. Se você der, Deus vai te aumentar. Ganância. E culpa: Deus não julga ninguém. Deus julgou a Cristo Jesus. Deus julgou. Dá para ver a seriedade disso? Jesus chega e fala assim: eu aceito ser julgado, punido, penitenciado por uma coisa que eu não fiz. E eu vou pagar o preço disso. Por isso que na cruz ele disse: está pago, está consumado, tetelestai, está pago. Eu pago essa conta. É bom você sair com uma pessoa que fala assim: deixa que tudo é por minha conta. Não é bom você ter um colega assim? É bom você sair com uma pessoa que fala assim: hoje é por minha conta. Eu vou levar vocês na pizzaria, comam à vontade, é por minha conta. É bom você ter um amigo que faz isso sempre, né? Se alguém quiser fazer isso comigo, fique à vontade, não se sintam constrangidos com isso. Nós gostamos de gente assim que tem dinheiro, que paga a conta. Pô, paga aí, não é verdade? É bom. Agora, já viu isso espiritualmente? Já viu isso espiritualmente? Foi o que Jesus disse: eu pago a conta. Eu pago, para que vocês cheguem diante de mim sem culpa. Gente, isso dá um respirar. Já viu quando você tem um pesadelo? Já viu quando você tem um pesadelo, que você está morrendo, afogando, sendo queimado? Já viu isso? Quando você está tendo aqueles pesadelos e tal, e você acorda assim, você dá aquele respirar: nossa, foi apenas um sonho, graças a Deus. Agora imagina isso espiritualmente. Você pode chegar diante de Deus e encará-lo. Não para tirar satisfações, mas você pode olhar para Ele, porque Ele permite você fazer isso. Porque o véu foi rasgado, porque a culpa foi tirada. Só que nós não sentimos mais nada. Não é o sentimento pelo sentimento, mas isso não nos sensibiliza mais. Isso não mexe, porque nós estamos tão anestesiados, tão petrificados, que isso não nos sensibiliza, isso não mexe, mas não faz cócegas em nós. Nós queremos uma coisa que funcione, nós queremos um negócio que dê certo. Vamos fazer a oração no copo com água. Aí ora e Deus vai transformar esse elemento, o H2O vai fluidificar. Nós gostamos disso. Dessa palhaçada. Nós gostamos disso. Nós gostamos de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Nós gostamos disso.
Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, colada lá na parede, o Salmo 91. Nós gostamos é disso. Nós gostamos é de ficar pondo folhinha com o Salmo 23 dentro de casa, na cozinha, atrás da porta. Nós gostamos é disso. Nós gostamos de passar óleo nos cantos das paredes da casa. Nós gostamos é disso. Daquela campanha que faz, que cultiva esse tipo de ignorância. Nós gostamos é disso. Nós gostamos disso. Desse negócio de alguém que sobe um monte para mim, de passar o lenço no suor do cara e passar na... Pelo amor de Deus! A Bíblia diz que nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade. Você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você precisa de Cristo Jesus. Ele é o mediador, é o que diz Hebreus, ele é o nosso mediador, é aquele que está no meio. Aí sim dá sentido a expressão religião, que é religare, que é ligar o homem a Deus. Aí faz sentido. É religião, religare, mas não religiosidade. Mas não religiosidade. É o religare. Para apresentar diante de Deus, isso é desenvolver a salvação. Quando eu chego sem culpa. Porque culpa é destrutiva. Ah, mas eu já fiz isso. Todo mundo já fez alguma coisa de que se envergonha na vida. Todos nós fizemos e até faremos, porque a nossa inclinação a natureza humana, a melhor definição da natureza humana. A psicologia na década de 70 chamou isso de síndrome de Estocolmo. Mas antes da síndrome de Estocolmo, na década de 70, que foi quando algumas pessoas foram sequestradas e foram abusadas pelos seus sequestradores, como por exemplo uma garota chamada Patty Hearst. Ela foi sequestrada e abusada pelo seu sequestrador. E quando a libertaram, aconteceu um fenômeno. Ela foi atrás do seu sequestrador, na cidade de Estocolmo. E isso foi classificado como síndrome de Estocolmo. E ela começou a fazer assaltos junto com o seu sequestrador. A psicologia não entendeu como que isso se dá até hoje. Ela chama de síndrome. Mas por que isso acontece? Na Bíblia nós temos vários exemplos disso. Lembra do povo do Egito? Diante da terra prometida. Estava lá, a terra prometida. Que é bonita essa história. Mas que estragaram com uma novela aí recentemente. Mas vamos deixar isso para depois. É uma bonita história. Estava lá diante da terra prometida, Canaã, a terra prometida. Estava lá. Bonita, promessa de Deus. Tinha os gigantes lá, amém pelos gigantes, tal. Mas o povo do Egito, com essa síndrome já embotada neles, embutida lá. Ah, vamos voltar para o Egito para nós comermos cebola. Eles lembraram da cebola do Egito. Meu Deus do céu, não tem lógico um negócio desse. Tinha da terra prometida que manava leite e mel. Olha que expressão, mana leite e mel. Meu Deus, vamos voltar para o Egito para comer cebola. É a síndrome de Estocolmo já lá no começo. Aí Salomão, sábio Salomão, escrevendo sobre a natureza humana, Salomão disse, se referindo à natureza humana, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca ao lamaçal. Você pega um porco, dá banho, põe brinco, põe perfume, uma fitinha vermelha e solta. O que vai fazer? Vai pro brejo. Hã? Vai pro brejo. Ele vai pro brejo. Pega o cachorro, pega o teu baldo, leva lá para dar um banho, dá uma lavada, passa um perfuminho, dá um banho no teu baldo, solta, ele vai lá fora e rola no cocô de cavalo que acabou de fazer, ele vai lá e fala, como não faça isso? Como é que entende um trem desse? Cachorro faz isso. E Salomão disse, o cão volta ao seu próprio vômito e o cão e o porco ao lamaçal. E Pedro, que conhecia a história de Salomão, Pedro escreve as suas epístolas e Pedro diz, o cão
volta ao próprio vômito e o porco ao lamaçal. A natureza humana vai voltar para a sua origem de queda. É por isso que a porta está aberta. Nós temos que nos apresentar diante de Deus com sinceridade. Isso é libertador. E sem culpa. E sem culpa. Pode falar com Deus. Porque Ele não nos julga. Pode falar com Deus. Eu te garanto. Pode falar com Deus. Ah, mas eu já fiz isso, já cometi. Não tem um pecado que você não cometeu, que ninguém tenha cometido. Nós não somos julgados pelo pecado, nós somos julgados pela graça. Porque Jesus pagou a conta. Ele é aquele amigo que fala assim, vamos sair que eu pago a conta. Ele falou, eu pago a conta. Então pode conversar com Deus, porque Ele vai te perdoar, porque Ele é Pai. Ele é bom. Ele é amigo. Ele é amor. Ele é Pai. Então não tenha medo de Deus. Não precisa ter medo. O amor lança fora. O amor lança fora todo o medo. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nem altura, nem profundidade. Não é isso que diz lá? Nem principados e potestades. Nada poderá nos... Nada, está uma garantia, nada, é um absoluto, nada. Nada poderá... Romanos capítulo 8, não é isso? Para terminarmos, vamos ler esse texto. Romanos capítulo 8, eu acho que é isso mesmo. Romanos, vamos terminar lendo esse texto. Tem alguém fazendo churrasco. Tem mesmo. Nossa, deu um negócio aqui agora. Meu homem interior deu uma ressuscitada aqui. É para acabar com o estudo. Romanos capítulo 8, onde está isso, hein? Romanos 8, Verso 1. nada poderá nos separar do amor? Não, perdão. Não, Portanto, 8:31. agora nenhuma condenação há. Ah, Romanos 8, 31. Isto, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem você será contra você, mesmo que você se posicione contra você. Mas nem Deus não vai aceitar essa imposição. Deus não vai aceitar, por quê? Por causa de Cristo. Pelo amor de Deus, para de infantilismo. Nem Deus vai aceitar dizendo, eu não quero, eu não posso, eu sou pecador. Deus não está preocupado com isso. Se você leu 32, aí você vai ficar mais convicto. Pois é, vamos lá, Romanos 8, 31. Que diremos, pois? Leia, Marinho, por favor. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Pois é, versículo 33. Quem tentará acusação contra os filhos eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não é isso? Isso. Pois bem, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará? Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Então, por que você se afastou? Por que você deixou de frequentar lá esse ambiente que só é uma sala, uma área VIP para você? Só você tem o acesso. Para que você deixou de ir lá? Por quê? Não tem explicação. Ah, mas eu fiz isso. Isso não justifica. Por que você deixou de frequentar a sua área VIP ali, que você entra no teu quarto em secreto, que em secreto o teu Pai te recompensará? Para apresentar-lhes sinceros e inculpáveis. Semana que vem a gente continua em Filipenses. Vamos colocar de pé e vamos orar. Orar pelo meu cunhado, ele hoje é libertador.
aniversário. Ah, certo. Vamos orar. Churrasco da Paulão aí. Então tá. Certo, vamos lá. Como é que é o seu nome? Paulo. Paulo, olha aí. Paulo. Não é o nome que é. Pois bem, nem coisas do presente nem do porvir. Nem coisas do presente e nem do porvir nos separará do amor de Deus. Se nem coisas do presente e nem do porvir, por que o seu passado está te assombrando? Por quê? Por que você está andando de mãos dadas com o seu passado? Se nem coisas do presente nem do porvir, não tem lógica, não tem explicação. Solta isso. Tira as mãos disso. Venha para a vida que só existe em Cristo Jesus. Só é possível em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos continuar em Filipenses. Vamos lá, vamos orar pelo Paulo que está